receber nesta noite aquele que é o mensageiro de Deus para nós. É uma referência na nossa cidade, é uma referência entre os homens de Deus. Como disse alguém, é uma referência entre os referentes. Então nós queremos receber com muita honra e estima o pastor, que é pastor do grande músico, irmão Francisco Dosseto. Por favor, pastor Afonso Belmonte, aplauda pela vida dele. Seja bem-vindo. Aleluia. Damos graças a Deus, amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu Espírito. Senhor, nós te louvamos. Nos reunimos em nome de Jesus Cristo. Nesta que é a segunda edição dessa conferência de jovens do CIRA, Pai. Estamos certos de que esses dias estão a ser dias de acréscimo, dias de edificação. E obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por abrir o nosso entendimento e nos conceder graça para perceber a tua palavra e receber com fé. Muito obrigado por comunicar para nós os teus pensamentos, Senhor. Obrigado porque é da tua vontade que dignamente te representemos aqui na terra. Por causa disso, o Senhor nos equipa com tudo que nós precisamos para cumprir o nosso chamado aqui na terra. Obrigado, Senhor, porque esta conferência serve para isso, para nos alinhar e nos colocar no caminho do teu propósito. Obrigado, Senhor. Nós estamos certos que não sairemos daqui da mesma maneira, pelo que nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, com graça e com fé. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Ok, podemos sentar, muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, de forma muito especial ao pastor Benson, pelo convite. É uma grande honra para mim poder estar aqui e partilhar convosco a palavra de Deus, amém? Ok, eu sei que nós estamos nessa segunda conferência provincial. Tivemos a conversar um pouco com o pastor sobre como é que é trabalhar com jovens. Mas eu acredito que no final do mandato o pastor vai, sim senhora, ter boas memórias, amém? Vai ter boas memórias do quanto Deus lhe permitiu fazer durante esse tempo, amém? Então, pastor, obrigado mesmo pela oportunidade. Não tem sido uma semana muito, ou seja, tem sido uma semana muito trabalhosa para mim. Desde ontem, hoje e ainda assim amanhã, fora as coisas que temos para fazer na igreja, mas Deus nos dá graça, amém? Eu disse amém? Amém. Ok. Não, eu estou aqui a pensar como é que eu vou levar esse meu momento. E como somos todos jovens, eu acho que eu vou conversar convosco, amém? Vou conversar convosco. Não, vamos abrir Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O talento que salva uma geração. Amém? Ok. Romanos 8. Não, podemos. Ok.
Romanos 8. Neste caso vamos ler versículo 1 até o versículo 5. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga: eu estou em Cristo Jesus. Eu disse: diga: eu estou em Cristo Jesus. Por isso, já não há mais nenhuma condenação para mim. Aleluia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Versículo 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aleluia. Versículo 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte. Diga: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Ok, muito obrigado. Podemos sentar. Glória a Deus. Não, nós estamos a falar sobre o talento que salva uma geração. A palavra talento e dom são praticamente a mesma coisa. Ok? Praticamente a mesma coisa. Entretanto, não há nenhum homem nessa terra que não tenha nada que não lhe tenha sido dado por Deus. Aleluia. Yes. Quando você vem para esse mundo, ok? Não, lembra-te que a Bíblia diz que foi Deus quem criou o homem. E quando Deus criou o homem, atenção, siga-me muito bem, ok? Foi Deus quem criou o homem, é o que a Bíblia fala. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. O que quer dizer que todo homem que veio para este mundo, ou que vem para este mundo, ele tem a imagem e semelhança de Deus. Foi criado por Deus. E todos nós sabemos que Deus, com toda a soberania que Ele tem, com tudo que Ele é, com tudo que Deus representa, Deus, Ele não faz nada por acaso. Não faz nada em vão. Não faz nada simplesmente por fazer. Quando Deus faz alguma coisa, tem um propósito específico. E também você tem que perceber que Deus, Ele conhece o fim desde o princípio. Ele não precisa chegar no fim para ver como é que será o teu fim. Desde o princípio, Ele conhece logo o teu fim. Logo, todo homem tem um propósito nesta terra. Todo homem tem um propósito. Todo homem tem uma razão de ser. Todo homem tem uma razão da sua existência. Todo homem. E o propósito do homem, ok? O propósito do homem encontra-se em Deus. Em outras palavras, se o homem melhor quiser conhecer o seu propósito, a razão da sua existência, basta se conectar com Deus. Porque se foi Deus quem nos criou, Deus sabe a razão pela qual nós existimos. Deus sabe.
Estás a ver as pessoas que vocês veem lá fora? Há pouco tempo tivemos um painel muito bonito, ok? E desde já parabenizar a nossa irmã Mambo por tudo que ela partilhou aqui conosco. É inspirador realmente, muito inspirador. Todo mundo que você vê ali fora tem um propósito em Deus. Tem uma razão de ser. E enquanto o homem não se conectar com a sua origem, com a sua fonte, neste caso com o seu Criador, ele vai viver simplesmente por viver. Mas a essência da existência desse homem está no seu Criador. Dali a razão que só quando você se encontra com o teu Criador é que você percebe claramente por que é que você nasceu. Deus disse a Jeremias: antes de seres formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Sabe, muitas das vezes nós os cristãos tendemos a pensar que todas essas coisas se referem apenas a nós. Mas pensa comigo, Deus disse a Jeremias: antes de seres formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Não, essa palavra que Deus falou a Jeremias aplica-se a nós e aplica-se, infelizmente, ao Nagrela que morreu hoje, penso eu, ok? E em qualquer outra pessoa que você lhe vê aí fora. Todos eles, antes de serem formados no ventre da sua mãe, Deus lhes conheceu. E Deus lhes conhece. Se tão somente eles se conectarem com quem lhes conhece, eles vão perceber a razão pela qual Deus lhes fez. Quando você não conhece o propósito da tua existência, você não vive na plenitude da razão pela qual você existe. Você não vive. Quando você não conhece o propósito de alguma coisa, quando você não conhece o propósito de alguma coisa, você acaba não usando aquela coisa de forma perfeita. Ok? Você acaba não usando de forma perfeita. Você acaba desvalorizando. Você acaba desvalorizando. Mas quando você conhece o propósito, você usa aquilo de forma certa, de forma correta, e você usa no potencial, ou no máximo do seu potencial. E é isso que Deus quer com cada um de nós. Você não tem noção do que Deus depositou dentro de você. Pensa comigo. A Bíblia diz que foi Deus quem criou o homem. O homem. Nem estou ainda a falar do cristão, estou a falar do homem. Porque Deus criou todo homem. Todo homem. Nós hoje, graças a Deus, estamos em Cristo Jesus. E se estamos em Jesus, nós somos uma nova criatura. Mas não cometa o erro de pensar que alguns foram criados por outros e outros não. Não. Deus é quem criou todo homem nessa terra. E porque Deus é quem criou todo homem, Deus quer todo homem para Ele. Claro, vocês conhecem a história do mundo. O diabo entrou no mundo, o homem desobedeceu a ordem de Deus, e por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo. E o pecado fez o quê? Corrompeu a criação de Deus. Corrompeu, ok? Corrompeu. Mas quem criou foi Deus. Deus não deu nada ao diabo. Tudo que o diabo usa nesse mundo foi criado por Deus. Foi criado por Deus. Então todo homem, quando se encontra com Deus, consegue perceber exatamente por que ele existe. Então, se o homem foi criado por Deus, olha aqui, a imagem e semelhança de Deus. Imagem, nós enfatizamos muito a imagem, mas você sabia que a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança? O homem é um espírito que possui uma alma e que vive num corpo. O homem não é o corpo. Isso aqui que você vê não é você, na verdade. Esta é a tua verdadeira habitação. Porque você que é você está dentro desse corpo que está sentado aí nesse lugar. Então, se o homem é imagem de Deus, Deus é espírito. E se Deus é quem nos criou, então Deus nos criou conforme a sua imagem.
Mas a Bíblia, para além de falar de imagem, também fala de semelhança. E a semelhança tem a ver com a funcionalidade. Então aí você tem que pensar, homem. Você tem que pensar qual era de fato a ideia original de Deus para com o homem. Vou te dar um exemplo. Olha Adão. Olha Adão. O primeiro homem criado por Deus. Ok? Adão foi a última da criação de Deus. Antes de Deus criar Adão, Deus criou o mundo, criou todos os seres que no mundo existem. E depois Deus traz o homem. E o que é que Deus faz? Deus coloca o homem no jardim e dá-lhe a responsabilidade para cuidar do jardim. Você sabia de uma coisa, eu costumo falar? O trabalho não é maldição. O trabalho não é maldição. E o trabalho não é consequência da queda do homem. Comereis, ou seja, do suor do teu pão comerás. Aconteceu por causa da desobediência. O homem, por causa da desobediência, agora recebeu a consequência da sua ação. O que não era suposto acontecer, agora tem que acontecer. Porque você preferiu o diabo do que a voz de Deus. Então, do teu suor comerás o teu pão. Mas não era assim no princípio. Quando Deus fez o mundo, num ambiente perfeito, em que não tinha diabo nenhum, Deus colocou o homem para controlar o jardim, para lavrar a terra, para trabalhar na terra. Deus, eu costumo dizer, Deus é a favor do trabalho. E para mim, o trabalho é uma forma de você manifestar o potencial que Deus coloca dentro de você. Por isso, não olhe apenas para o trabalho como fonte de rendimento, como uma maneira de você comer, ou se sustentar, ou sustentar a tua família. Não. Não foi essa a ideia original de Deus. Deus colocou talento em você. Deus colocou dons em você. Deus colocou capacidade em você. E Ele quer, com aquilo que Ele meteu dentro de você, você sirva ao mundo. Tá sabendo? Ele quer que você sirva ao mundo com o que Ele meteu dentro de você. Por isso é que a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. O povo se alegra quando é o justo quem governa. Por quê? Porque o justo vai manifestar na terra a vontade do Criador. E não há melhor pessoa para manifestar na terra a vontade do Criador senão o justo. Porque o inimigo, ele não vem para construir, ele vem para destruir. Jesus disse: o inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Então quando o inimigo entra, ele destrói. Mas quando o justo aparece, ele constrói. Ele constrói. Ele edifica. Aleluia. Ele edifica. Ele traz naquele lugar a vontade original de Deus. Está para saber? Jesus Cristo já não está fisicamente nessa terra. Mas você sabe que Ele hoje está na terra por meio de cada um de nós. Por meio da sua igreja. Por meio do seu povo, por meio dos seus filhos. Então, quando você entra naquele gabinete, Jesus Cristo entra contigo. Quando você entra naquele hospital, Jesus Cristo entra contigo. Quando você entra naquela sala de aula, Jesus Cristo entra contigo. E através de você, Ele continua a manifestar a sua vontade na terra. É importante que você perceba isso. Por que você tem que se formar? Porque há lugares que você não vai entrar enquanto você não ter a formação que lá se exige. Por que você tem que se capacitar? Porque há pessoas que nunca vão te ouvir enquanto não souberem o teu currículo. Está percebendo? Por que
é que você tem que crescer? Porque você tem que mostrar aos homens que existe um Deus e que aquilo que o diabo está a fazer não é de verdade a vontade original de Deus. E você aprazar naquele lugar como representante fiel de Deus e vai colocar a vontade certa de Deus naquele lugar. Paulo disse, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Quem é o embaixador? Nós representamos a nossa pátria. Nós representamos a nossa verdadeira origem, que é dos céus. Por isso Jesus disse o seguinte: vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo. Então você não é desse mundo. Embora estar nesse mundo, você não é desse mundo. Você é de uma outra galáxia. Você é de uma outra galáxia. Você não é igual aos homens do mundo. Então não pensa como eles pensam. Não haja como eles agem. Por isso é que Deus disse: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereceis o vosso corpo a Deus como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E ele diz no versículo 12: e não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação da tua mente. Sabes o que é a tua mente? A tua mente é um instrumento poderoso que Deus te deu. Enquanto você não mudar a tua mente, você não muda a tua vida. A mudança que você deseja ver começa primeiro aqui. A tua mente, os teus pensamentos controlam toda a tua vida. Determinam a tua vida. A Bíblia é clara, Provérbios fala sobre isso. Deus, como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Como o homem pensou, assim ele é. Você nunca será diferente de teus pensamentos. Por isso, quando eu vejo jovem, é verdade que pronto, nem todos nós podemos ter as mesmas condições e tudo mais, mas hoje em dia, em pleno século 21, a era da internet, era digital. Pessoas não precisam ir para os Estados Unidos, estão a ser doutorado em universidade dos Estados Unidos a partir de Angola, e você vai recusar se formar? Era digital. Não faz isso. Faça um pouco de juízo à tua geração, pelo menos. Se não for por você, pelo menos pelos que te vão seguir. Ah, ok, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. Olha aqui, ainda hoje quando eu estava a vir aqui, eu só ouço falar, mas não sabia. Hoje quando eu estava a vir aqui, a Unitel me mandou uma mensagem a dizer que com 200 kwanza você tem 1 gigabyte para usar 24 horas. Você sabe quantas coisas você pode ler com 1 gigabyte na internet? Então, até quando você vai continuar a assistir a vida dos outros? Quando é que vão assistir a tua vida? Até quando é que você vai começar a espalhar a notícia dos outros? Quando é que vão espalhar a tua notícia? Até quando você vai perder teu tempo a ler Cheia, agora aguenta, a ler Platina Line, a seguir essa gente? Quando é que você que vai ficar ali e é da tua vida que eles vão falar? Quando? Não fica do lado dos que estão simplesmente a ler notícia. Fica do lado dos que fazem notícia. Faça notícia. Então hoje em dia não há desculpa. Se você me dizer, ah não, meu pai não tem condições, minha mãe não tem condições, ok, até ali está bem. Mas ei, come on, se pelo menos você tem um telefone. Você sabia quantas pessoas estão fazendo milhões com um aparelho desse na sua mão? Então, em pleno século 21, daqui 2030, 2040, o que é que você vai dizer nos teus filhos? O que é que você vai lhes dizer? Mas papai, como é que você não estudou se você estava na era da tecnologia? Como é possível? Como é possível? Como é possível? Então, não limita a tua mente. Podes não ter uma licenciatura, podes não ter um doutorado, mas pelo menos não seja ignorante, porque o conhecimento hoje está
está na ponta do teu dedo. E falando em talento, você sabia que talento não é tudo? Talento não é tudo. Você precisa de algo a mais para além do talento. Você precisa do Espírito de Deus. Você precisa da graça de Deus. Você precisa da unção de Deus a operar dentro de você. É o que você precisa. É o que você precisa. Hoje em dia, para quem gosta de desporto, vocês estão acompanhando o que está acontecendo com o Cristiano Ronaldo. Inclusive está correndo o risco de não jogar no Mundial. Por causa da forma dele. Já não está em forma, mas é talentoso. Se o Cristiano Ronaldo... E outra coisa que você tem que perceber: o tempo não espera por ninguém. O tempo não espera por ninguém. Uma coisa que o Ronaldo não pode esquecer é que o tempo está a passar. E ele não vai continuar a ser futebolista para toda a vida. Há um tempo específico para ele ser o futebolista da era. Mas ele não pode se esquecer que ele não vai ser futebolista para toda a vida. Não vai. Onde é que está Lionel Messi? Altamente talentoso, mas está ali. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Para além do talento, você tem que trabalhar. Você tem que lapidar. Quando uma vez entrevistaram LeBron James, há alguns anos atrás, quando ele se tornou o MVP de uma das épocas na NBA, lhe perguntaram qual é o segredo. Ele disse: meu segredo é trabalho. Quando todo mundo estava em casa a descansar, eu estava no campo a lançar algumas bolas. Há muitos jovens que assentaram apenas no seu talento. Não. Desenvolve. O que Deus coloca em ti é como uma semente. Desenvolva isso. Desenvolva. Busca conhecimento. Talento sem conhecimento não vai gerar nada. Não vai gerar nada. Você é pianista, o que te impede de ser o melhor pianista, pelo menos no teu bairro? O que te impede de ser o melhor baterista na tua zona? O que te impede de ser o melhor músico, cantor na tua região, pelo menos? O que te impede? O que te impede é que você fica só sentado no teu talento. Você acha que dormir, quando acordar, vais meter a mão ali e vais tocar. Não. Isso não vai te levar muito longe, meu irmão. Isso pode te abrir alguma porta, mas é necessário permanecer lá. Não basta apenas a porta aberta, mas é necessário ficar naquele lugar. O teu talento vai te abrir portas, sim senhora. Mas para permanecer lá, exige mais do que somente o talento. Exige conhecimento. Exige desenvolvimento. Exige habilidades. E eu, sinceramente, quando eu olho para jovens nessa altura e vejo que você recusa se formar, a mim me preocupa muito. A mim me preocupa muito. Porque eu penso para além, penso no futuro. E nós, qual é a razão que vamos dar? Não queremos ser como nossos mais velhos aqui, que fazem muita vaidade com quarta classe do tempo colonial. Está percebendo? Ah não, quarta classe. Ah não sei o que. Ok, foi no vosso tempo. Quantas senhoras, quantas pessoas vocês já leram hoje em dia que numa idade avançada terminou o doutoramento? Numa idade avançada terminou a licenciatura. Numa idade avançada terminou a formação. O saber não ocupa lugar. O saber não ocupa espaço. Nós estamos em novembro, quase a terminar o ano. Quantos livros você já leu esse ano? Podes me citar aqui quantos livros você leu, mesmo científico ou até livro evangélico? Quantos você leu? Você não sabe que a tua mente tem que ser desenvolvida? Tudo que você precisa está dentro da tua mente. Mas até você desenvolver ela, você não vai extrair as melhores coisas que a tua mente pode te dar, que a tua mente pode te comunicar. Seja brilhante. E nada te impede de ser brilhante. Nada te impede. Mesmo jovens pregadores, quanto tempo você ora? Quanto tempo você estuda a palavra?
Será que você é do tipo de pessoa que só vai ouvir pregação para tirar a revelação para ir multiplicar? Come on. Be the best of you. A tua competição diariamente tem que ser contigo mesmo. Cada dia que se passa, você tem que se comprometer em ser a melhor versão de você mesmo. Cada dia que se passa, se comprometa a ser a melhor versão de você mesmo. Cada dia que se passa, comprometa-se a ser a melhor versão de você. Tu tens que, dia após dia, tens que sofrer um update. Estás a ver o teu telefone? De tempo em tempos, a Google te manda uma notificação, o Android te manda uma notificação a dizer que existem updates, atualizações. Ok? E ele te orienta como você vai fazer. E alguns aplicativos que você tem no teu telefone têm novas atualizações. E aí você vai se atualizar. Ou seja, você se atualiza para uma versão mais atual. E essa versão mais atual traz algumas coisas novas. É isso que você tem que ser. Você tem que se atualizar diariamente. Você tem que se atualizar. Então a melhor competição tem que ser aquela contigo mesmo. A competição não é com... Não, é contigo mesmo. Você procura só ser o melhor de você. É isso que vai te abrir grandes lugares. Aleluia. Só Deus. Sabe por que até hoje o mundo tem uma mente muito vaga de nós os cristãos? Em parte somos nós os culpados. Em partes somos nós os culpados. Em parte somos nós os culpados. Estás a perceber? Porque nós, para além de diabolizar tudo, nós somos ignorantes em algumas coisas. Jesus disse: ide ao mundo, fazer discípulo de todas as nações. Se você estudar, e se você é um estudante da Bíblia, você vai perceber que o mundo no contexto da grande comissão, ok? Não é cosmos. Não é cosmos. É eion. Não é cosmos. No grego você tem várias palavras para mundo, pelo menos. Tu tens cosmos, que é o mundo inteiro e todo o seu sistema. E tu tens eion. Eion significa uma tribo, um grupo específico, uma classe. Então quando Jesus te diz vai ao mundo, não está a dizer vai para a América, vai para a China, vai necessariamente para o Japão, não. Está a dizer vai no teu mundo. Cada um de nós tem o seu mundo. Cada um de nós pertence a um grupo. Cada um de nós está numa classe. E é ali onde você está que Jesus quer que você faça discípulo daquele grupo. Então, se você é acadêmico, entra no mundo acadêmico e faz discípulo de Jesus Cristo. Se você é médico, entra no mundo dos médicos e faz discípulo de Jesus Cristo. Se você, aleluia, é polícia, entra no mundo dos polícia e faz discípulo para Jesus Cristo. Vai para o teu mundo. Vai para o teu mundo. Deus nos disse para ir no mundo. Estás aqui a preparar documento para meter na embaixada. Estás a usar refúgio para emigrar. Está a dizer que Deus nos disse para ir no mundo. É mesmo ali onde você está. Se você estuda lá na escola, é o teu mundo. Faça discípulo de Jesus. Ali é onde você estiver. Falando em emigrar, eu não sou contra a imigração. Não sou contra. Mas as razões que te levam a migrar são essas que eu questiono. Quando é que vocês vão entender que não é o lugar que te abençoa, é você que abençoa o lugar? Quando é que você vai entender isso? Quando é que você vai entender isso? É uma aberração você pensar que a tua bênção está na Índia, no Japão, ou na França, wherever. Não. E esse espírito precisa de ser, é preciso acabar com isso.
Eu conheço jovens, eu vi história de jovens. O sonho dele é só imigrar. Quer dizer, viveu aqui mais de 15, 20 anos. Não fez mais nada. Porque o sonho dele só estava em imigrar. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Escola que a escola não foi. Trabalho que trabalho. Era mesmo só alguma coisa. Com o sonho dele era só imigrar. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E há quem tem coragem de dizer: é preferível ser engraxador lá na Europa do que morrer aqui em África. Se você é cristão, shame on you. Shame on you. Ou seja, vergonha para ti. Se você é cristão, pensa assim. Você devia ter vergonha. Devias ter vergonha. Devias ter vergonha. Você não leu na Bíblia Cristo em ti, a esperança da glória? Você não leu na Bíblia que em todas essas coisas você é mais do que vencedor? Você não leu da Bíblia que você não está sozinho e que a obra das tuas mãos, Deus garante prosperar? Que atitude é essa? Que pensamento é esse? Há dias atrás eu estava a conversar com a minha esposa. E ela também tem vindo a meditar um pouco sobre essas coisas. Porque ultimamente é vibe em Angola. Todo mundo quer sair do país. É verdade que o país não está no nível que nós desejávamos. É verdade isso. Ninguém tem que negar isso. Ninguém tem que negar isso. Ninguém. Mas Deus, quando pensou te tornar angolano, não errou. Não falhou. Se o teu sonho é tanto ir fora, por que Deus não te fez nascer naquele país? Por que Deus não te fez nascer naquele país? Por que Deus te fez nascer aqui em Angola? Por quê? Será que Deus errou quando te fez nascer em Angola? E alguns de vocês, a frustração da situação do país não pode te levar a anular a palavra de Deus. Não deve te fazer isso. Guarda a tua boca. Você não é homem do mundo, você é homem de Deus, você é homem do Espírito. Não vai na conversa e abre a tua boca para falar coisas que até ofendem a palavra de Deus. Se queres emigrar, podes emigrar, mas não vale a pena abrir tua boca para falar coisas que anulam a graça de Deus. Mas uma coisa você tem que parar para pensar: se realmente Deus que te fez decidiu te colocar em Angola, Ele não errou, Ele não falhou, Ele não falhou, Ele não errou. Então, te meteu aqui para você sofrer? Não, você não vê. Pergunta nos milionários, pergunta nos ricos, vão te dizer: prosperidade, riqueza não é ausência de dinheiro, é ausência de ideias. Posso vos falar uma coisa? Dinheiro está no bolso das pessoas. Por isso é que se chama marketing. Empreender o quê? Empreender é gerar uma ideia que tira o dinheiro do bolso das pessoas para você. E você tem que perceber que você não é uma pessoa qualquer, você não é uma pessoa comum apenas. Você é abençoado, você é filho de Deus. Você tem Deus contigo, você não está sozinho. O que você precisa é mudar essa mentalidade. Porque enquanto você não mudar a tua mentalidade, você não vai mudar a tua vida. Como você pensa, assim você se torna. Assim você se torna. E ao invés de ir lá fora então para estudar, não, é mesmo só para ir, ter vir, só mesmo para chegar lá e dizer: cheguei. Se esse é o teu sonho, é um sonho pobre. Estou a te falar com todo respeito, é um sonho pobre. Tudo que você quer é chegar lá, começar a tirar foto, mandar nas redes sociais. Sonho pobre. Então eu dizia, com a minha esposa estávamos a conversar sobre isso, porque tem se tornado a vibe nos últimos anos. Entre 5 angolanos eu acredito que pelo menos um quer viajar. Numa estatística de 5 angolanos, pelo menos um. E estou a ser muito pessimista, porque na essência mesmo, entre 5 angolanos você vai encontrar pelo menos 3 querem viajar. Essa é a estatística mais certa. Então,
E ela me dizia assim: vem, mesmo os cristãos têm que ter cuidado com essa ideia de emigrar, porque existe um posicionamento de Deus para a tua vida, existe uma razão da tua existência, existe algum lugar que Deus te colocou, e é lá onde você tem que manifestar. No calendário de Deus, Ele está te vendo naquele lugar. Se você emigrar, você vai falhar o que Deus tinha planificado para você. E então, ela estava me usando como exemplo. Disse assim: mesmo você, pastor, olha só para ti. Imagina se você emigrasse. Será que serias a mesma pessoa que você é hoje? Olha a igreja que você hoje está dirigindo. Se você imigrasse, será que você teria aquela mesma igreja? Não, a pergunta é: aonde que estariam aqueles irmãos todos que estão no meio? Aonde que estariam? Logo, poderia colocar em causa o destino daqueles irmãos todos. Então você não imigra só por imigrar. Você tem que perceber em Deus. Você tem que entender que quando você está em Deus, a tua vida não é mais tua. A tua vida não é mais tua. E é melhor que o cristão se convença disso. O que dificulta às vezes a tua vida cristã é que você não quer aceitar que a tua vida já não é tua. Você não quer aceitar isso. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Todavia, eu vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Disse: e a vida que agora vivo na carne, disse, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não falha, por favor. Existe um lugar perfeito em Deus que Ele quer te ver. Existe. Por isso é que muitos de vocês não conseguem impactar a vossa geração, não conseguem impactar os vossos amigos, não conseguem impactar o vosso ciclo. Sabe por quê? Porque você ainda não descobriu exatamente qual é a razão da tua existência. Eu vou te falar uma coisa: eu nasci para o que eu estou a fazer hoje. Eu nasci para isso. É para isso que eu nasci. Pela graça de Deus, eu posso dizer que eu estou a fazer algum impacto neste país. Pela graça de Deus, posso dizer isso. Por que eu estou a fazer esse impacto? Porque primeiramente eu descobri para que eu nasci. E toda a energia eu canalizo na razão da minha existência. É impossível não haver impacto quando você primeiramente descobre o teu propósito. E em segundo lugar, você canaliza toda a energia para o teu propósito. É impossível não fazer impacto. É impossível. Deus conta contigo. Você tem que perceber isso. Você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. Os melhores lugares desse mundo, irrita-me às vezes, e permita aqui essa expressão, irrita-me quando um cristão diz assim: esse país já tem dono. Triste, muito triste. Eu costumo dizer assim: primeiro lugar, não vamos ainda falar de Deus, primeiro lugar, todos nós somos igualmente angolanos. Ninguém é mais angolano do que nós. Se você nasceu aqui, você é igualmente angolano. Então não há ninguém que é mais angolano que o outro. Só isso. Então, quando nós dissemos que somos angolanos, a terra pertence-nos a todos nós. Cada um de nós tem parte nessa terra. Cada um de nós tem parte nessa terra. Se dividimos Angola, tem que ser dividida por cada um dos angolanos que aqui existe. Então, como é que você abre a tua boca e diz: esse país já tem dono? Você é também dono desse país. Essa é a primeira análise. Segunda análise: Deus entregou esse mundo a Abraão e a sua semente, que é Cristo. E se você está em Cristo, você é semente de Abraão.
E se você é semente de Abraão, você é herdeiro da mesma promessa. Então, se você é herdeiro da mesma promessa, esse mundo te pertence. Como é que você vai abrir tua boca e dizer, esse país já tem dono? Você é um dos donos desse país. Só que qual é o teu problema? O teu problema é você, estás a ver? Olha para a tua vida e olha para a vida de alguém que está lá frente. E você quer se comparar na base disso? Não. Jesus disse, a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele tem. Você quando circula nessa terra, você tem que circular como um herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Por favor, não se limite, não se limite, não se limite. Você pode ir muito mais além do que você imagina. Você pode ir muito mais além do que você imagina. Muito mais além. Porque você tem um Deus que é capaz de fazer muito abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você precisa de perceber isso. Você precisa de perceber isso. Não há nada impossível àquele que crê em Deus. Não há nada impossível. Eu amo um texto da Bíblia que Jesus Cristo disse. Ele diz assim: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mas eu gosto mais do outro. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Não, para Deus nada é impossível. Ninguém vai duvidar, porque Deus é mesmo que criou tudo. Ele é Deus. Se agora Deus transformar esse púlpito numa cadeira, Ele faz, ninguém vai duvidar. Então, para Deus nada é impossível. Yes, glória a Deus. Isso ninguém duvida. Mas Jesus disse algo bem mais poderoso. Disse: tudo é possível ao que crê. Então, tudo é tudo, com exceção de nada. Você está a lutar para ter dinheiro porque você só acha que só vai conseguir quando ter dinheiro. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Você quer começar com uma empresa e você logo desiste porque não tem dinheiro. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Você quer trabalhar nas melhores empresas e você está logo a pensar: quem é o meu canal? Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Você quer ficar curado? Há anos que você luta com uma doença e você diz assim: não tem dinheiro para pagar o melhor hospital. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E já agora, você quer imigrar e você não tem passaporte, você não tem dinheiro para o bilhete. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você sabia que dinheiro, você não tem que correr atrás de dinheiro. Dinheiro tem que te seguir. Dinheiro é produto de trabalho. Está entendendo? Por favor, tudo que você precisa, Deus meteu dentro de você. Deus meteu dentro de você. Vou começar a encerrar. Vocês todos conhecem José. Todos aqui conhecem José. José, filho de Jacó. Todos nós conhecemos a história daquele miúdo. Você sabe que a história de José começou nos sonhos que ele começou a receber de Deus. Está percebendo? Deus tem capacidade para te tirar do zero e te meter no muito. Ele tem essa capacidade. José teve sonhos. Contou o sonho dele para a sua família. Foi odiado. Mas o pai dele
sempre guardou aquilo no coração. Embora publicamente nunca demonstrou, mas sempre guardou no coração. Resultado: os irmãos, de tanto lhe odiar, decidiram lhe vender. Queriam lhe matar, mas houve uma discussão entre eles e decidiram lhe vender. Venderam o homem. Foi comprado por alguém que começou a lhe levar no lugar do destino dele. Chegou na casa de Potifar. Presta atenção no que eu estou falando, estou a terminar. Chegou na casa de Potifar, um simples escravo. Você devia ter vergonha de você. Vou te falar a verdade. Depois dessa pregação, você nunca mais vai abrir a tua boca para dizer que você não é ninguém. Você nunca mais vai abrir a tua boca para dizer que você não tem quem te ajuda. Você nunca mais vai abrir a tua boca para dizer que você não tem nada. José na casa de Potifar foi como escravo. Mas Potifar começou a dar conta que alguma coisa está mudando na casa dele. Disse: desde que eu trouxe esse miúdo aqui, a minha casa começou a prosperar. Começou a prosperar. Começou a prosperar. Aquela prosperidade saiu da onde? Saiu de um israelita que tem Deus a lhe acompanhar. Embora escravo, mas Deus é com ele. E a Bíblia diz: tudo que José fazia prosperava, porque Deus era com ele. Nicodemos disse a Jesus Cristo, ele disse: mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Deus é contigo. Deus é contigo. O miúdo na casa de Potifar, ganhou confiança por Potifar, de tal maneira que Potifar lhe entregou toda a sua casa. Disse: tão somente não toca na minha mulher, mas essa minha casa está na tua responsabilidade. Depois de mim, nessa casa, vem você. Sabia de uma coisa? O diabo nunca vai descansar. Agitou a mulher de Potifar para ficar com José. E José pensou: não vou trair a confiança do meu Senhor por causa de um prazer do momento. E José fugiu. Resultado: a senhora ficou com a roupa do miúdo, os seus planos foram falidos, usou a roupa do miúdo para ser contra ele. Mas quando você sabe quem você é e o que você tem, você não se preocupa. Levaram o miúdo na cadeia. Tranquilamente ele entrou na cadeia, porque ele sabia que ele estava sendo injustiçado. Quem intentará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem lhes justifica. Quem poderá lhes acusar se Cristo já nos justificou? Então José na cadeia nunca lamentou, nunca chorou, nunca ficou a dizer: estou sendo injustiçado. Não. Mas agora vê o que é que aconteceu. Dentro da cadeia lhe foi dada a responsabilidade contra outros presos. Quer dizer, somos todos presos. Todos nós somos presos. Mas o miúdo dentro da prisão foi distinguido em relação aos outros presos. Até na cadeia prosperou. Até na cadeia. Não é o lugar. É quem está contigo. Não é o lugar. O miúdo estava na cadeia. Na cadeia. Tem seus direitos limitados. Mas o miúdo prosperou naquele lugar. Todos na cadeia, mas o miúdo prosperou. Então o que esse miúdo tinha de diferente? Deus era com ele. Estou
trouxeram outros presos na cadeia. Homens próximos ao rei, que foram parar na cadeia pela mesma coisa, calúnia. Porque todo mundo quer ganhar favor do rei para ficar próximo dele. Então existe sempre esse jogo. Então levaram alguns na cadeia. Esses que vieram na cadeia era um instrumento que Deus estava a usar para devolver José no lugar que ele merecia ficar. Na cadeia, vocês conhecem a história? Eu só estou a recapitular, porque 2 homens tiveram sonho. E José, pela habilidade de Deus nele, pela habilidade de Deus nele, interpretou o sonho daqueles homens. Como é que José interpretou o sonho? Pela habilidade de Deus nele. Porque só Deus pode te dar essa capacidade de interpretar sonho de homens. E isso que Deus meteu dentro de você é o recurso que você precisa para chegar no lugar que você quer. Por isso eu estou a te dizer, você está a lutar, a procurar capital. Você é o capital que você precisa para aquele projeto. O capital é você. O capital é você. Se nenhum banco te deu, não acreditou no teu projeto, seja você acreditar no teu projeto. Coloca o teu projeto no altar de Deus, aleluia. E Deus, que tem controle de todas as coisas, é poderoso para trazer para você aquilo que você precisa. Você é o capital para aquele projeto. Porque Deus quem coloca essa habilidade. E lá José interpretou o sonho dos homens. E ele disse, olha, quando chegares lá, por favor, não te esqueça de mim. Não te esqueça de mim. Você sabe o que aconteceu? Um lhe esqueceu. Na verdade, lhe esqueceram os dois. Mas chegou uma altura em que Deus disse, não é com os homens mais. Agora serei eu mesmo. Faraó teve um sonho. Todos os magos, quando te dizem que ser cristão é ser ignorante, ser ateu é ser inteligente, da próxima vez que você ouvir alguém te falar isso, lhe ignora. Porque ele não sabe que os tesouros da sabedoria estão depositados na igreja de Deus. Porque em Cristo encontram-se escondidos os tesouros da sabedoria. Sabe, quando te encontram a discutir com um maluco, vão pensar que você também é maluco. Nem todo mundo é para você lhe dar resposta. Às vezes a melhor maneira de responder é calado. É calado. É calado. You don't waste your time. Don't waste your time. Nunca se sinta pressionado a provar para um ateu que Deus é Deus. Nunca se sinta pressionado para isso. Nunca se sinta pressionado. Estou a dizer, se a ocasião permitir, lhe mostra. Mas não se sinta pressionado para lhe provar que Deus é Deus. Não, não. Ele não tem noção da sabedoria divina que existe dentro da igreja de Jesus Cristo. Ele não tem noção. Então, Faraó teve sonho. Aí se lembraram do preso lá na cadeia. Você sabia de uma coisa? O rei é que teve sonho. Mas o que interpretou veio da cadeia. O que eu quero dizer? Não é o lugar. Olharam para Jesus e disseram, mas de Nazaré pode vir alguma coisa. Mas é de lá onde veio o Salvador. É de lá onde veio o Salvador. Sabia de uma coisa? João Batista estava no deserto. No deserto. O último lugar onde alguém pode pensar em algo. Deserto. Mas todo mundo ia até com João Batista no deserto. Vou te dar um exemplo. As casas de quimbandeiro, feitiçaria, macumbaria, são sempre casas feias. Nós até descrevemos como sendo casas escuras. Mas quantos carros param lá? Lexus, BMW, todo tipo de carro que você pode imaginar para lá. Por quê? Porque eles acreditam
que aquele senhor tem alguma coisa para lhes dar. Você está a andar atrás das pessoas, é tempo das pessoas irem a tua atrás. Quando elas perceberem o que é que você tem para lhes dar. Sempre quando alguém me diz assim, ah não pastor, eu quero entrar, mas não tem um corredor. Eu lhe olho e lhe digo, Deus é o teu corredor. Potifar, Faraó teve um sonho. Lembraram-se de José. Foram buscar o miúdo na cadeia. Vê o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando o miúdo foi informado que o rei está lhe chamando, a Bíblia diz que o miúdo fez o quê? Preparou-se. Porque você não aparece diante do rei de qualquer maneira. O miúdo preparou-se. O miúdo organizou-se. O miúdo vestiu-se. Mas o que o miúdo fez com ele mesmo não era simplesmente porque ele estava a aparecer diante do rei. O miúdo sabia que esse é o meu momento. Esse é o meu tempo. Essa é a minha oportunidade. Tudo aquilo que eu andei sonhando e o que Deus já meteu no meu coração, eu acredito que é agora. Você sabia? Há oportunidades na tua vida que podem vir apenas uma única vez. Aproveita bem elas. Muitos de vocês jovens, está a ver? Nós jovens gostamos de vestir descontraídamente. Te chamaram para uma entrevista, estás aí descontraídamente. É suficiente para te desqualificar. É suficiente. Mas o miúdo sabia que aquele é o momento dele. E dito certo, o rei lhe contou o sonho. Mas José falou algo que é quando eu tenho que terminar. José disse o mesmo que Daniel disse. Se você perceber, José e Daniel falaram a mesma coisa. Eles disseram que eles têm capacidade de interpretar o sonho do rei, mas pelo Espírito de Deus. Porque se Deus não revelar, se Deus não mostrar, eles não conseguiriam interpretar. Então eles reconhecem que há um Deus no céu que tem capacidade para interpretar. E Ele me deu essa habilidade para eu interpretar. Vocês sabiam que foi a interpretação de José que ele colocou no lugar que ele ficou? Mas ainda assim foi a sabedoria de José que livrou o Egito de um grande tempo de fome. Quem era José? Odiado pelos seus irmãos, prisioneiro, e ficou no trono. Você tem alguma coisa dentro de você? O que você tem dentro de você é o que você precisa para catapultar a tua vida para outro nível de glória. Não ignora. Nós fomos muito pouco ensinados a olhar para dentro de nós. Quem me conhece, já me ouviu a pregar, sabe que eu prego Cristo. E o que é Cristo? É te pregar tudo aquilo que Jesus Cristo tornou disponível pela sua obra completa e meteu tudo dentro de você. Então, nós não fomos muito ensinados a olhar para dentro de nós. Fomos muito ensinados para olhar para fora de nós. Mas a partir de hoje você vai ter que inverter isso. Você vai ter que começar a olhar para dentro de você. Porque tudo aquilo que você precisa está dentro de você. Foi Deus quem colocou. Então, começa por conhecer. Começa por conhecer. Começa primeiro por conhecer. Porque aquilo que você não conhece, você nunca vai usufruir. E nós então estamos atrás de coisas que afinal de contas Deus meteu dentro de nós. Em Cristo encontram-se todas as coisas. E esse mesmo Cristo está dentro de você. Então você tem que saber quem você é. Você é a verdadeira habitação de Deus. Por favor, não se perca. Não se perca, não se perca. Não venda, não negocie o que Deus tem contigo
por causa de uma pequena coisa que aparece à tua frente. Muitos de vocês, por não terem estrutura, quando uma porta só se abre, é ali onde você fica. Muda já completamente. Não, aquele é só o princípio. Tem muito mais. Então não se corrompa. Não se corrompa. Não se corrompa. Desenvolva-te. Desenvolva-te. A Bíblia diz que aquele que olha em línguas, aquele que ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo. Não fala aos homens em mistério. Ele fala coisas ocultas, fala sabedoria. Está a perceber? Ele fala com Deus. Quem fala em língua fala com Deus. E ele em mistério fala verdades que não são compreensíveis do homem. Aquelas verdades que você capta de Deus quando você entra no mais profundo com Ele, é aquilo que vai mudar completamente a tua vida. Não ignore. Não ignore isso. Basta uma ideia de Deus para te tornar milionário. Basta uma ideia de Deus para te tornar um prodígio nesse mundo. Basta uma ideia de Deus. E num estalar de dedo, Deus pode te comunicar ideias milionárias. Não pensa que tudo nessa vida você é que vai comprar. Não. Existem coisas que vão vir até você por causa da operação de Deus a teu favor. Jovens, vocês são fortes e já os têm vencidos, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Fique de pé no teu lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Levanta a tua voz e começa a orar, por favor. Eleva a tua voz e começa a orar. Não pare de orar, vai orando, continua a orar, continua a orar, continua a orar, continua a orar, continua a orar. La rababasuri amacanda, le regusata bradere busata bradia bacanda, ita bababasuri.